Irmãos e irmãs que acompanham o programa da Paróquia Santo Antônio, muito bom dia. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022. O Evangelho que ouviremos nos coloca em perspectiva de uma decisão fundamental de vida, a nossa opção preferencial por Jesus Cristo. O Evangelho é de Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser só um, Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então ele lhe disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse a seus discípulos: Como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras dele. Mas Jesus continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados e diziam entre si: E quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Vende o que tens e segue-me. Este é o imperativo de Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. Durante a viagem que leva Jesus da Galileia para Jerusalém, cidade onde se cumprirão os acontecimentos da Páscoa, o evangelista Marcos nos coloca um episódio que tem um aspecto essencial para o cristão: a renúncia dos bens. Esse homem que se aproxima de Jesus parece ter tudo o que era preciso para acolher a proposta do Evangelho. Mostra estima por Jesus, mostra que o reconhece como um mestre e coloca para ele, para Jesus, uma pergunta muito importante. Ele também conhece e observa os mandamentos. No fim, porém, esse que se aproxima de Jesus não consegue ultrapassar o maior obstáculo, o desapego de todos os seus bens. Sabemos que o judeu encontra nos mandamentos o caminho que leva à vida. No entanto, a personagem principal do Evangelho de hoje, a personagem que se coloca a perguntar a Jesus como herdará a vida eterna, parece estar insatisfeito com a resposta tradicional. E aí pergunta para Jesus: Mestre, Senhor, como é que eu alcanço a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para me salvar? Ela é uma pergunta sincera. E Jesus propõe a esse homem a única coisa que ainda lhe faltava para conseguir a vida eterna: acolher
a lógica do reino de Deus, acolher a maneira pela qual funciona o reino de Deus. E essa lógica, essa maneira de funcionamento, prevê total dedicação ao reino e a Jesus. A sinceridade do homem que quer seguir o Mestre esbarra num obstáculo que para ele é muito difícil de passar, que é o abandono das suas riquezas. Também elas, com efeito, pretendem ter a mesma exclusividade que Jesus na vida desse homem. Os discípulos seguem Jesus, mas ainda devem ser ensinados acerca do perigo de possuir muitos bens. Estes de Jesus são como um lastro que impede de passar pela porta estreita, que leva ao reino. O episódio desse homem rico que não acolhe o convite de Jesus foi muitas vezes interpretado como uma recusa a comprometer-se com o seguimento radical, contentando-se com uma vida de fé reta, mas que não envolve, que não causa comprometimento, que não é dinâmica, que fica só e somente na regra. Em vez dos conselhos evangélicos mais exigentes e mais radicais, ele opta somente por observar as leis. Na realidade, esse homem rico recusou as condições indispensáveis que Jesus propõe, que é a conversão verdadeira ao reino. A narração, o evangelho que ouvimos, quer nos dizer que cada um de nós deve ter um encontro decisivo com Jesus e que a cada um de nós Jesus faz uma proposta de vida e uma proposta de transformação de vida. Irmãos e irmãs, pensemos nós, neste início de dia, nesta manhã, se já fizemos o nosso encontro pessoal com Cristo e se desse encontro, se nós fizemos, se desse encontro brotou a nossa verdadeira conversão e adesão a Ele, nosso Senhor Jesus. Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, e o amor é a tua lei. Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, é o vosso rei, e Senhor, Redentor. Programação da Paróquia Santo Antônio. Os ingressos para o jantar e entrega do Troféu Tonito e lançamento oficial da 144ª Festa de Santo Antônio, que acontecerá no dia 11 de março, podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial. Todas as sextas-feiras haverá via sacra no Santuário Santo Antônio, após a missa das 18 horas. Dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. 8 horas, missa com imposição das cinzas no Santuário Santo Antônio. 12 horas, missa com imposição das cinzas e abertura do ano catequético com a participação dos catequizandos da Eucaristia 2 e Crisma 1 e envio dos catequistas no Santuário Santo Antônio. 18 horas, missa com imposição das cinzas e abertura do ano catequético com a participação dos catequizandos da Crisma 2 e envio dos catequistas no Santuário Santo Antônio. 19 horas, missa com imposição das cinzas na Capela São Francisco de Assis. 19h30, celebração da palavra com imposição das cinzas e abertura do ano catequético em todas as comunidades. Sexta-feira, dia 4 de março, 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Sábado, dia 5/3, 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição, Barracão e Santa Maria Gorete. Missas nas comunidades São Paulo Apóstolo do Tancredo e São José Operário da Fenavim. 19h30 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Coab. Domingo, dia 6 de março, missas no Santuário Santo Antônio, 7 horas, 8 horas e 30 minutos, 10 horas, com abertura do ano catequético, entrega da Bíblia aos catequizandos da Eucaristia 1
e envio dos catequistas. E às 18 horas, missa no santuário. Às 9 horas, missa na comunidade Nossa Senhora do Rosário, do Progresso 2. E às 10 horas, missa na comunidade Santa Catarina, da Licor Sul. Peçamos a intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, para que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a todas, uma boa semana.